Pessoal, muito boa noite a todos vocês, bom dia, boa tarde, o momento que você estiver vendo esse vídeo. Eu quero agradecer a todos vocês pela participação no nosso canal DRM Rodrigues. Pessoal, eu vou rasgar o livro agora, eu vou abrir o verbo com todos vocês. Não é isso que todos vocês querem saber? Eu vou abrir o verbo para vocês. Por que a gente tem falado aqui nos nossos vídeos? Eu vou te agradecer, pessoal, por você estar acessando o nosso canal aí. As pessoas têm perguntado, né? Inclusive eu estava conversando com uma amiga hoje, quase agora, falando sobre o batismo, né? Por que havia o batismo? Por que João Batista batizou? E que o nome não é João Batista, tá, pessoal? O nome de João Batista era Euran Canã, que é um nome hebraico. Batista foi introduzido pela maçonaria e pela Igreja Católica para poder criar rituais litúrgicos para poder enganar as pessoas. Deixa eu falar assim claramente, pessoal, porque o que acontece? Eu vou explicar a passagem para vocês entenderem o que eu estou dizendo para vocês pegarem o fio da meada. Quando Adão pecou, vamos lá no Adão para vocês entenderem o início, para depois você entender o final. Quando Adão pecou, Adão foi expulso do paraíso, correto? Então Adão foi expulso do paraíso. Quando ele foi expulso do paraíso, deixa eu voltar só mais um pouquinho. O primeiro animal criado dentro do paraíso, foi um cordeiro. Um cordeiro foi o primeiro animal a ser criado por Yahweh. E esse cordeiro ele teria um desfecho muito importante no que nós estamos vivendo hoje. Olha só, esse cordeiro foi criado lá no paraíso e ele vai ter um desfecho hoje. Na verdade, esse vídeo aqui, nesse vídeo eu queria falar sobre o Apocalipse de Moisés, mas eu preciso falar para esclarecer, porque até minha prima perguntou: Denilson, você está indo em alguma igreja? Por que você está falando esse nome aí, Yahushua? Por quê? Porque o sistema, isso foi ocultado das pessoas, porque todas as igrejas são oriundas da Igreja Católica, todas as igrejas. Essa religião, igreja, catolicismo, ela gerou o cristianismo, o protestantismo. Tudo é oriundo da Igreja Católica. Os braços da Igreja Católica, tanto é que a igreja que é chamada universal quer dizer católica. Ou você não sabia disso? Bom, se você não sabia, você está sabendo agora. Então, todos os rituais que são impregnados dentro da igreja evangélica, a grande maioria da igreja católica, os padres conhecem tudo. O que não é falado para todo mundo é que a maçonaria, que brigou com a igreja católica, que criou as igrejas evangélicas. Olha que coisa sinistra, só para você ter uma noção. Por isso que está sempre a maçonaria está sempre dentro das igrejas evangélicas, e tem muitos pastores da igreja evangélica que é maçom, muitos, inúmeros, que cultuam o Gadu. Mas também não quero falar sobre a religião maçonaria. Não quero falar sobre maçonaria e não quero falar sobre a igreja católica. Eu quero falar sobre o ritual do batismo, que isso é um ritual satânico. O que, Denilson? O que é isso? É um ritual satânico. Eu vou te explicar por que ele é um ritual satânico. Então, Adão foi expulso do paraíso, não foi, pessoal? Da escritura, Adão foi expulso do paraíso. Ao ser expulso do paraíso, houve um plano de salvação. E nesse plano de salvação, o Messias, que você conhece como Jesus Cristo, que o nome verdadeiro é Yahushua, ele teria que morrer no madeiro. Ele teria que ser o cordeiro puro, imaculado, para morrer no madeiro. Por que cordeiro puro e imaculado? Agora você vai entender. O que você não entendia, você vai entender agora. Quando Adão foi expulso do paraíso, o próprio Yahushua, que já não falava mais, não era Deus que falava, era Yahushua que falava, o Jesus Cristo que falava com os homens, já estava dando sinal para Adão que ele iria descer e, como um cordeiro, ele iria se entregar pela humanidade. Preste atenção. Quando Adão pecou, qual é a primeira coisa que aconteceu com Adão? Ele viu que ele estava o quê? Nu. Não foi isso, pessoal? Ele e Eva não estavam nu? Estavam nu. Então,
automaticamente Jesus, ou Yahushua, cujo nome hebraico, cujo nome romano vocês conhecem como Jesus Cristo, falou para Adão assim, ó, eles não tinham mais diversão nenhuma, pessoal, dentro do paraíso. Você sabe quando a pessoa está num local que ele não tem mais, ele não estava mais, ele já não via mais o Criador. Ele só ouvia os vultos dos anjos, só mais nada. E ele estava em processo de expulsão do paraíso. Então ele estava, quando o espírito saiu dele, quando a alma foi para dentro do corpo, ele começou a sentir frio. É importante eu falar isso para vocês entenderem. Então, quando ele começou a virar ser humano, ele e Eva, eles não tinham a quem confiar. E o único bicho, o único animal que eles tinham como para adestrar e estar perto dele e consolar eles, era a ovelha. Porque a ovelha é branquinha e na escuridão a ovelha clareava, ele via a ovelha. Então é a ovelha, o cordeiro. Então eles se abraçavam, eles se apegaram àquele cordeiro. Aí adivinha o que aconteceu? Não vai adivinhar, que adivinhar não é do Criador, né? O cordeiro teria que ser sacrificado, e Adão teria que sacrificar o cordeiro, para que da pele do cordeiro ele pudesse colocar lã no corpo e não sentir frio, nem ele nem Eva. E da gordura do cordeiro ele teria que se alimentar do sangue do cordeiro. Agora você está entendendo. Então ele pegou aquele sangue e aquela gordura e aquele novilho com uma pedra, ele matou. Ele sacrificou aquele cordeiro para ele colocar o lã no corpo dele, para ele não sentir frio, que nem eu estou aqui agora, com roupa. Beleza, tá entendido aí? Aí Adão começou a passar para a posteridade dele, se ele tivesse cometido qualquer pecado contra Yahweh, que é o Deus Todo-Poderoso, e contra Yahushua, cujo nome hebraico, o nome romano se conhece como Jesus Cristo, eles teriam que sacrificar o animal, um cordeiro, e através do sangue desse animal, eles obteriam o perdão do seu pecado. E isso foi passado de geração para geração. No começo era só matar o animal. Depois eles estavam tão insatisfeitos, tão cegos, que eles começaram a aspergir o sangue sobre o corpo. E todos os israelitas, eles faziam isso. Todos os hebreuzinhos que eram pretinhos, eles jogavam através dos sacerdotes, eles jogavam sangue no corpo. Agora você vai entender a história do João Batista, ou que foi forjada essa história, para que entrasse na cabeça da pessoa que através de um banho por imersão a pessoa estava salva. Não está salva. E até aquelas palavras que diz crer e se batizar será salvo, essa palavra não existe na tradução. Isso foi colocado ali intencionalmente. Então a palavra batismo, lembra que eu estou falando do poder da mente, dos gatilhos mentais? Quando você fala João Batista, você lembra de quê? Batismo, gatilho mental. Mas isso foi uma grande jogada da igreja. Porque na morte, olha só, presta atenção, pessoal. Mas Denilson, o próprio Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua, não se batizou? Claro que ele fez isso. Porque ele estava cumprindo um rito. E outra coisa, os judeus não se batizavam. Quem se batizava era só os israelitas. Era só os hebreuzinhos que iam lá como uma fé, como aquelas pessoas que vão hoje. Sabe aquela lavagem do Bonfim que tem lá na Bahia? Que todo mundo vai lá lavar a escadaria do Bonfim? Então, o povo ia e aspergia sangue, porque eles queriam ficar purificados do pecado, porque eles conheciam Yahweh. E através das gerações, através de Adão, veio passando, ó, você tem que matar, o sangue do cordeiro tem que ir para o seu corpo. Aí já começaram a não matar mais cordeiro, aí veio mais os animais, veio um pombo, aí veio uma ovelha, aí foi vindo um animal, e esse sangue foi passando para cima do corpo das pessoas, até no início foi aceitável, até a vida de Yonan Canã, que incorporou o espírito de João Batista. O espírito de Elias, perdão. O espírito de Elias, ou seja, quando Elias ele foi levado ao Arconte, e o próprio Yahushua trouxe Elias dentro do corpo de Isabel para poder testificar do nascimento do Cordeiro, porque ele mesmo preparou o caminho para que ele viesse, cumprisse aquele ritual
que começou lá no paraíso. Ele se entregando, matando a ovelha, o sangue da ovelha e o lã da ovelha cobrir o corpo de Adão, para ver o grande amor que esse nosso Criador chamado Yahushua, esse nosso líder, nosso campeão, nosso mestre Yahushua, cujo nome vocês conhecem como Jesus Cristo, ele se entregou por nós. Um Deus se entregando pelo ser humano. Olha que coisa fantástica. É quase inacreditável essa história. E os escribas e os fariseus, que eram os religiosos da época, como tem os religiosos hoje que diz que se você não for à igreja você vai para o inferno, que só eles é que estão certo, e que na verdade esses escribas e fariseus eles chamam todo crente de goim, todo mundo que é gentil eles chamam de goim, sabe o que é estrume, não é nada, e não reconhece esse Jesus Cristo que é pregado hoje nas igrejas evangélicas, porque eles não reconhecem como se fosse o Mashiach, porque o Mashiach é um líder político. Vocês estão começando a entender por que eu venho aqui falar com vocês que esse batismo que é feito nas igrejas, esse batismo que é feito como forma de imersão, isso é um ritual humano que não tem nada a ver com salvação. E eu vou ler o versículo para vocês aqui, para vocês entenderem direitinho o que eu estou te falando. Está compreendendo, pessoal? Então, o que aconteceu? João, o Yonan Canã, começou a batizar. Aí tem uma passagem que eles interpretam mal pra caramba. Que assim, tem um que vai vir aí, que eu não sou digno de tirar a sandália do pé, e esse vos batizará com fogo. Então ele está dizendo o seguinte, que o Yahushua não vai batizar ninguém com água mais. Ele vai batizar com fogo. Eu vou te dar agora a explicação que quase ninguém dá na internet para vocês. Por que o batismo não é, esse batismo nas águas não tem nada a ver com o nosso Salvador Yahushua ou Jesus Cristo, cujo nome romano vocês conhecem. Então todo o povo hebreu se sujava de sangue. E João Batista, que nós estamos falando aqui para você, no corpo dele estava Elias. E ele entrou no Rio Jordão. Agora tu imagine, vê a cena. Ele limpinho, tomando banho no Rio Jordão, porque o Rio Jordão era para limpar o corpo mesmo, lavar eles. Aquele montão de hebreu, tudo sujo de sangue por causa da religião que lavava eles, que deixava eles sujos, porque você imagina, eles pecavam, levavam lá e pegavam um bicho, cortavam o bicho e aspergia sangue sobre eles. Você imagina quanto aquele lugar fedia, quantas pessoas estavam sujas de sangue. E se você quiser, você pode pesquisar, pessoal. A verdade está aí para todo mundo ver. Só que pelas pessoas não se preocupar com a parte religiosa, não, porque, sabe, a Igreja Católica rezava missa em latim, e tem gente que fala que ele é até católico, apostólico romano, mas nem sabe o que ele é. A Escritura está aí para você examinar. Eu vou ler o versículo para vocês, mas eu estou contando a história para mastigar a sua ideia, para vocês entenderem. Então, Yonan Canã, o João Batista, limpava o povo, lavava o povo, dava banho no povo. Banho mesmo, pessoal. Você sabe como é que a gente toma banho hoje? É por aspersão, pessoal. O banho verdadeiro não é um banho por aspersão, é por imersão. Vê lá o teu chuveiro na sua casa, vê se na casa dos ricos tem tudo banheira. Vê se na casa do pobre tem, que se chama hidromassagem, vê se na casa do pobre tem hidromassagem. O pobre só usa hidromassagem quando ele vai lá no hotel, aí ele usa hidromassagem. Mas fora disso, ele não vai, ou então quando ele vai na praia, que aí ele toma banho com a água salgada, que a água salgada é excelente para matar bactéria. O pH da água salgada é 8, se você não sabe, que mata milhões de bactérias, inclusive algumas doenças que estão acontecendo aí agora, tá? Para o seu governo. E o sal, tem gente que usa até o sal grosso para espantar espíritos. Só se você quiser ter uma noção do que eu estou te falando. Então, eles pegaram, rapaz, eles estão tão mesquinhos que eles sabem que as impurezas do corpo faz com que as pessoas se adoeçam. Porque
Hoje você entra no... Tomou banho? Tomei. Pega esse sabonete, esse sebo de cavalo, e bota essência perfumada nele. Isso entope os poros da pele, pessoal. Isso causa uma série de doenças no corpo da pessoa. É o mesmo ritual que acontecia com os hebreus com o sangue. Então esses caras religiosos, eles colocavam a religiosidade do sangue. Falavam, não, você tem que se purificar. E aí jogava sangue em todo mundo andava ensanguentado, todo mundo andava fedorento. Depois que eles viram que ia cair essa moda de sangue, aí inventaram o batismo. Só que o nosso amado e querido Yahushua, que trocaram o nome dele para Jesus Cristo, ele acabou com essa prática que nós estamos insistindo hoje em fazer. Ele acabou com isso, ele acabou com o batismo, ele acabou. Sabe quando que ele acabou? Quando ele foi levado ao madeiro. Porque de um lado tinha um ladrão e do lado tinha outro. Agora eu pergunto para você, irmão de igreja. Primeiro que ele não morreu com roupa. Então esse negócio de você, porque a roupa vai salvar, a roupa não salva ninguém. Segundo, o Dímaco que era ladrão, pediu assim, mestre, perdoa os meus pecados. No teu reino, lembra-te de mim. Sabe o que ele falou para o Dímaco? É Dímaco o nome dele. Hoje mesmo estarás no paraíso. Foi o primeiro a inaugurar que a conversão, o batismo, era a mudança de atitude dentro da mente. Você tem que se converter na sua mente. Você não pode ser hipócrita, não pode ser fariseu. Quantos crentes estão aí hipócritas, fariseus? Desculpa, perdão, pessoal. Hoje eu saí do sério. Quantas pessoas estão esperando, não, vou chegar aqui, vou falar direitinho. Não vou falar direitinho. Eu vou falar a verdade. E a verdade a gente paga um preço. Vocês entenderam por que o povo israelita usavam sangue no corpo? Por causa da tradição de Adão. Porque Adão matou o primeiro cordeiro, foi Adão que matou. Com a autorização de Yahushua, para Adão perceber que a caquinha que ele fez, o erro que ele fez, pessoas e animais inocentes iam morrer. E eu vou te falar uma coisa mais séria ainda. Agora vocês vão me expulsar da internet. Vão até desligar o vídeo aí. Yahushua, em particular, ele não morreu por você. Ele morreu pelos animais. Porque os animais inocentes estavam morrendo por causa do homem. O homem pecava, pegava o animal e matava. E jogava sangue sobre ele. Pegava o animal, matava e jogava sangue sobre ele. Inclusive algumas religiões hoje imitam isso de sacrifício de animal. Não sei se vocês estão me entendendo, tá? Até alguns judeus da ONU também matam o animal. Se é que vocês estão me entendendo. Porque o sangue do cordeiro foi dado por nós, pessoal. Aquele sangue foi o último, ele foi dizimado, até o dízimo de dizimado foi dizimado naquele madeiro. Vou rir para não ficar um pouco sério, né? Senão as pessoas vão ficar com, nossa, o Denilson está nervoso. Não, eu não estou nervoso, pessoal. Eu estou querendo dizer a verdade para todos vocês. Nós fomos enganados. Eu também fui enganado. Eu fui ludibriado. Porque a interpretação foi errada da palavra. E quando a pessoa interpreta errado, a gente tem uma série de problemas no futuro. E isso foi criado um montão de igrejas religiosas, de crentes religiosos e fanáticos, né? E perigoso isso, né? Muito perigoso. Porque a conversão não está a verdadeira conversão não está nos templos, não está na aparência, está dentro da pessoa. E Dímaco provou isso. Ele não precisou descer as águas, ele não precisou frequentar nenhum culto, ele nem seguiu a Yahushua, se você quer saber, a Jesus Cristo, nem seguiu. Ele falou, permita que eu esteja hoje no paraíso. Um bandido, um ladrão, não foi nem os discípulos, não foi Maria Madalena, não foi a mãe de Jesus, não foi o pai de Jesus, não foi. Foi um bandido que recebeu a promessa que estaria, ele falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso.
Se você, meu amigo, ainda está se batizando num templo evangélico, na igreja católica, levando seu filho para se batizar na igreja católica, para com isso. Para com isso, pessoal. Vou ler a passagem para encerrar. Olha a passagem que eu vou ler para vocês. Primeiro Pedro, no capítulo 3, versículo 21. Você que é cristão, todo mundo pode ler. Lê e interpreta, por favor, da melhor maneira. 3:21. Aqui, ó. 3:21. Sei que fica ruim para vocês lerem, que está embaçada a minha lente. Mas eu vou ler para vocês. Olha aqui, ó. A qual, tendo o batismo como figura, ó, o batismo era só para os hebreus, não era para o gentio, era figura. Agora também vos salva, não sabendo a remoção da sujeira, não, ó, a qual também nos vos salva, não sendo a remoção da sujeira do corpo, mas a indagação de uma boa consciência diante de Deus. Isso é Pedro falando. Viu, pessoal? Não adianta nada você se jogar nas águas e continuar praticando pecado. Você não pratica pecado capital, mas você faz os pecadinhos, né? Não adianta nada. Denilson, como é que eu tenho que fazer agora? Quer dizer que eu não posso batizar? É isso mesmo. O seu batismo é a sua consciência. Você tem que orar ao Salvador, porque quando ele morreu, ele inaugurou a nova era, a nova aliança. E na nova aliança é diferente. A cobrança é maior. Você sabe por que é maior? Porque antigamente a cobrança era pelo visual, né? As pessoas viam a sua postura, né? Os hebreus eram vistos pelos sacerdotes, estavam andando certinho, e muitos deles ficavam pecando. Por isso que Yahushua falou que aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, e todo mundo foram saindo de perto dele, porque todo mundo no sapatinho estava adulterando. Todo mundo estava fazendo. É a mesma coisa você que está indo, caminhando para a igreja agora. Não adianta você fazer as orações lá, Deus não vai ouvir o que você está falando. Teu coração está sujo, está cheio de mágoa, o pecado está na tua mente, tu tem a mente suja, tu detesta a pessoa, está magoado com todo mundo, deve a todo mundo. Pessoal, agora é mente, ele está na sua mente, no seu pensamento. E no seu pensamento você tem que transformar aqui dentro. Ó. A conversão acontece ó, aqui dentro, aqui dentro acontece a conversão. Não é aqui não. A roupa não quer dizer nada. A falsa moralidade está bem longe daquilo que nós somos. Essa sociedade que tem... Nós não somos artistas, pessoal. Artista que precisa botar uma capa. E Yahushua não botou capa. Ele é verdadeiro. Então, se você não tiver na sua mente mudado e se convertido, você não entrará no reino de Deus. Não entrará no reino de Yahweh. Me perdoe falar isso para todos vocês, mas esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos, e depois nós vamos falar sobre o dízimo, por que o dízimo não é dinheiro, e depois nós vamos falar sobre a Santa Ceia, por que não é Santa Ceia, essa Santa Ceia é uma maldição na vida dos crentes. E aí vocês vão começar a abrir seus olhos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E outra coisa, tem pessoas que falam assim, agora você vai ficar fazendo tudo à vontade. Não, negativo. Pecado, gente. Pecado é pecado. Negativo, olha o que eu estou te falando, é mais profundo ainda do que eu estou te falando, é mais profundo que isso que você está vivendo. DRM é o canal dos livros apócrifos.